Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério, mas nem tanto podcast. Episódio este número 38. E hoje vamos falar sobre planejamento estratégico para sua empresa. O que será que diferencia uma empresa que vive no desespero daquela que cresce de forma sólida e saudável? Vamos entender também como planejar a sua empresa por dentro aqui. Será que vale a pena realmente eu fazer um planejamento? Ou é melhor eu viver de improviso? E para falarmos sobre esse assunto de hoje, estamos novamente com ele, empresário fundador da DHO Consultoria Empresarial, empresa especializada em fornecer soluções estratégicas para o desenvolvimento e crescimento sustentável de pequenas e médias empresas, e grandes, é claro, também. Consultor, treinador e mentor, com mais de 17 anos de experiência no mercado de consultoria comercial e financeira, especialmente no varejo e serviços. Especialista em gestão de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas e com MBA em controladoria e finanças, além de Master Coach e formação em prática de programação neurolinguística. Já treinou mais de 1.000 pessoas e domina na prática as principais ferramentas para construir uma vida e um negócio de alta performance, baseado nos 5 pilares da vida próspera. E é claro, ele também é autor. Vamos falar mais sobre isso aqui no nosso decorrer do episódio. Seja muito bem-vindo novamente, Guilherme Ezequiel. Ok, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né, de estar aqui mais uma vez e vamos lá falar desse lance de planejamento. Show de bola. E pessoal, a gente já gravou aqui com o Guilherme a primeira vez, salvo me engano, episódio 17. E eu vou te pedir novamente, Guilherme, antes da gente iniciar aqui, se apresente pra gente aqui, pra quem não assistiu o nosso episódio, pra quem não te conhece, Claro. Faça uma breve apresentação sua aqui e uma pequena apresentação sobre a sua extensa carreira profissional aí. Caramba, e vai passando os anos, a gente vai vendo o quanto é extensa quando você não para de estudar, né? Eu sou um amante do estudo de uma maneira geral. E o que me deixa muito curioso na minha jornada é que eu busquei uma formação generalista justamente para que eu pudesse ter uma visão do todo dentro de uma empresa. E a partir daí, realmente conseguir juntar essas peças do quebra-cabeça dentro de uma empresa. Então, nessa jornada, passei aí pela graduação de administração, que foi essa virada de chave do olhar da gestão, a área da controladoria e finanças, para entender bem como os números são importantes dentro de uma empresa. Depois aí por essa área aí da gestão empresarial, que é o entendimento macro, e a gestão de pessoas, porque sem as pessoas a gente não consegue gerar resultados, né? Depois disso, essas formações que eu busquei foi muito mais para aprofundar um pouco em óticas diferentes sobre o comportamento humano. Seja desde de uma formação em programação neurolinguística, seja com relação às formações na área de coach, que é um trabalho que a gente desenvolve muito hoje na empresa, com relação à constelação sistêmica, porque isso me ajuda a entender como as pessoas veem os seus papéis dentro de uma empresa, né, na forma de executar ali no dia a dia. E aí a gente vem também com esse trabalho que é a formação das lideranças, que a gente atua hoje, os nossos clientes corporativos, grandes empresas, desenvolvendo a liderança para ela ter o olhar dos processos e o cuidado com as pessoas para que possa fluir cada vez mais resultados, né? E hoje a gente está ali com uma equipe, são 17 pessoas na minha equipe hoje, ligados à consultoria. Tem mais uma outra parte do time que não está ligado aí com a consultoria. E ali com essa equipe a gente busca fazer os projetos de forma personalizada para o cliente, de acordo com a necessidade que a gente identifica e de uma maneira integrada. Resolve um problema, cria outro, que é assim que a gente vai estruturando dentro das empresas. E o mais engraçado, né, Guilherme, eu ouvi você falando aí sobre essa parte de gestão de pessoas que eu penso, né, que tem muitas pessoas, muitos empresários que acham que a empresa não depende unicamente de pessoas, né? E depende, né? Basicamente a empresa é pessoas, né? Para ter um bom CNPJ, você precisa ter bons CPFs. E para ter bons CPFs, você precisa aprender a lidar com pessoas, fazer gestão de pessoas. Então é muito importante essa parte de gestão, né? Sim, e é que às vezes o que o empresário não sabe é que para que ele possa conduzir o crescimento do negócio dele, uma coisa que é fundamental é ele investir no desenvolvimento das pessoas. Então, você pode estar querendo criar qualquer império que for. Se você não desenvolver as pessoas naquilo que você busca, você não vai conseguir construir esse resultado.
E um ponto que é onde, novamente, eu afirmo que o empresário não sabe, ele acha que a área de gestão de pessoas é a área de gestão de recursos humanos, e não é isso, são papéis diferentes. A área, quando a gente fala na área de gestão de pessoas ou área de recursos humanos, nós estamos falando do setor, é diferente de quando nós estamos falando sobre a gestão de pessoas no âmbito do negócio. Que aí tem a ver com traços de cultura, tem a ver com a estratégia do negócio, tem a ver com aquilo que ele planejou, porque se ele não planejou nada, ele não consegue fazer essas ações, porque ele não vai ver o motivo para fazer, né? E aí é onde acaba não cuidando dos funcionários como ele deveria. É isso aí. E para você que está aqui nos assistindo, eu peço aqui para vocês, como sempre, né? Curta esse nosso episódio aqui, senta o dedo no like aí, curta aí esse nosso episódio, se inscreva no nosso canal, ative as notificações também, para você ficar por dentro a cada novo episódio que a gente posta aqui no Sério Mas Nem Tanto Podcast. Ah, e escreva aí pra gente o que você almeja, o que você pretende aprender com esse nosso episódio de hoje. Agora, Guilherme, entrando no nosso tema central, no nosso assunto aqui, que é o planejamento estratégico. Eu já quero começar sabendo o que é planejamento estratégico para minha empresa. Cara, o empresário ele precisa entender que o planejamento estratégico é você ter visão clara de onde você quer chegar com o seu negócio. É o empresário deixar de pensar que cuidar de uma empresa é só vender e pagar a conta. Então, o planejamento estratégico é olhar para todas as áreas do negócio e entender qual parte encaixa com qual parte e qual o resultado que vai ser produzido. E aí eu passo a trabalhar de forma intencional. Eu estou fazendo esse trabalho hoje porque eu tenho a intenção de chegar em tal lugar. A falta da intencionalidade, ela vem da falta do planejamento. Eu acho que as pessoas pecam nisso mesmo, né? Pecam nisso mesmo, né, Guilherme? Por exemplo, não tem clareza de onde quer chegar. É aquela, né? Se você não tem clareza onde quer chegar, qualquer caminho que você vai está servindo. Qualquer resultado que você tem é um resultado, né? Exato. Uma questão que é muito importante hoje, que é aquilo que separa a pequena empresa da grande empresa, é que a pequena empresa não faz planejamento, vai no toca-toca. A grande empresa, ela se estrutura muito bem para que as pessoas que estão lá façam o planejamento, executem e façam a revisão constantemente. Qual que é o resultado disso? Crescimento sustentável. E aí, as pequenas empresas, você vê vendendo o almoço para pagar a janta. E faltou o quê? Faltou um plano bem estruturado. E aí, esse empresário, muitos deles empreendedores, trabalham de uma maneira que estão ali pagando conta, resolvendo problema, estão presos no operacional, mas não conseguem lucrar. Muitos dos empresários hoje sequer sabem exatamente qual é a margem de lucro real do negócio dele. A grande maioria dos empresários não sabem disso e acreditam que isso é normal. A questão é que você gera muito menos lucro do que o que você poderia gerar se você soubesse qual o número que você está buscando. É a famosa diferença entre o comum e o normal, né, Guilherme? Por exemplo, isso é comum, mas não é normal. O pessoal tem que entender isso. A partir do momento que ele normaliza isso, está completamente errado. Completamente errado. E assim, uma coisa que o empresário ele tem que entender é que o mercado ele está ficando cada vez mais competitivo. Então quem é que vai ganhar o jogo? Quem planejou. Quem vai ganhar o jogo? Quem está olhando para a concorrência, sabendo exatamente o ponto em que está. Quem vai ganhar esse jogo? É quem entende do planejamento estratégico aplicado numa área de gestão de pessoas, aplicado numa área comercial, aplicado numa área financeira. É diferente da gente falar só do operacional da empresa. Nós estamos falando da estratégia do negócio. É o guarda-chuva central. Ou seja, a estrada ela é construída pelo lugar que nós queremos chegar. Sim. Quando não tem planejamento, você vai no toca-toca, reclamando todos os dias de que falta mão de obra, por exemplo. E às vezes tem segmentos que eu até concordo que falta sim mão de obra, mas tem outros que não, que tem muita mão de obra. E aí, a questão é que para eu conseguir atrair essa mão de obra para minha empresa, eu tenho que oferecer condições diferentes dos meus concorrentes. Sim. Se a empresa não tem esse planejamento, ela não dá conta de ofertar, por exemplo, salários melhores, benefícios melhores, né? E aí não é problema de mão de obra, é porque a condição que a sua empresa está ofertando, ela está igual a de todo mundo. E aí, quem está empregado não vai trocar 6 por meia dúzia. E eu acho que o pessoal peca muito também, né, Guilherme, nessa parte de contratação mesmo de profissionais, né? Eu até estava conversando com a minha esposa hoje
que penso que muitas empresas, o setor mesmo de recrutamento, abrange muitas coisas ali da empresa. Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa parte de recrutamento, penso que esse setor em específico deveria ter pessoas especializadas só para recrutamento, só para aquela parte de recrutamento. Porque a partir do momento que você recruta um colaborador, você dita a regra de todo o jogo ali na sua empresa. Se você recruta errado, mesmo com um planejamento, talvez você não consiga executar ali no final de maneira certa, né? E não é só isso. Nós temos que pensar, e a gente tem que pesar muito bem, que quando eu estou falando de contratação de pessoas, uma coisa é você contratar qualquer pessoa que aparece na sua empresa. Pode ter um currículo que atende, mas ela não tem perfil. Como o empresário não fez um planejamento, ele sequer sabe quem é que ele deve contratar. E aí ele contrata a pessoa porque o perfil é legal, porque a pessoa teve uma boa carisma na entrevista, mas de repente ela não tem um perfil para aquela função. Sim. Quando eu planejei onde eu quero chegar, eu já sei qual é a próxima peça que eu preciso. Imagina você montando um quebra-cabeça. E aí, se você não tem planejamento, o que você faz? Você vai pegando qualquer peça e tenta encaixar. Quando você planeja, você está vendo qual a peça que você precisa colocar ali. E aí você vai saber o quê? Não, eu vou procurar a peça que vai se encaixar aqui. Eu não vou testando qualquer uma, né? E a mesma coisa acontece com a contratação de funcionário. Se o empresário não aprendeu a contratar, e ele não tem que aprender a contratar, porque, e pensa o quanto o empresário tem que estudar para ele conseguir tomar todas as decisões assertivas no negócio. Nessa visão de ser empreendedor, o que ele tem que conseguir entender é qual é a peça que eu preciso, quem eu preciso contratar que vai me ajudar a resolver esse problema. E aí, se ele se cerca de uma boa consultoria, de um bom programa de mentoria, por exemplo, aí ele vai ter assertividade nas contratações. E qual que é o resultado disso? Crescimento estruturado, que não tem mágica. Tem um método, tem um processo, tem uma técnica correta para fazer isso. E é isso que gera o crescimento. A questão é que a maioria dos empreendedores são indisciplinados. E ele é indisciplinado com dinheiro, ele é indisciplinado com horário, ele é indisciplinado com o processo, ele é indisciplinado com um monte de coisas. E aí ele não percebe que ele é o grande sabotador do crescimento da empresa. É aquele que rouba a empresa, que tira o dinheiro do caixa para as coisas pessoais, enfim, e vai levando isso, normatizando o que não deveria ser normal. É, assim, né? Se a gente for analisar também, Guilherme, eu acho que a grande massa mesmo da parte empresarial, se a gente chegar para a pessoa e falar assim, quanto que você tira de prolabore da sua empresa? Ele não vai saber nem o que é prolabore. Sim. Aí é o famoso cara que assalta a própria empresa, né? É isso. E o problema não é ele ter que tirar o dinheiro ali, mas ele nem sabe quanto é. Então, se ele tem a estrutura do controle, ele sabe quanto ele está tirando. Essa é a questão. O fato é que quando você entende dos números do seu negócio, você sabe onde você pode pisar. Só que a empresa ela é a extensão de um CPF. Então, o plano ou esse planejamento, ele precisa começar lá na minha vida pessoal, lá no meu CPF. Então, quando a gente fala do lance do planejamento estratégico, que tem gente que acha que esse assunto é só um assunto para a empresa, não é. A questão é que se eu não começar a planejar a minha vida pessoal, eu não consigo ter isso como uma cultura para levar para dentro da empresa. E qual que é o resultado final disso? Eu estou sempre tendo uma vida menor do que aquela que eu gostaria de ter. Eu estou sempre insatisfeito com os meus resultados, como acontece com muito empreendedor. São pouquíssimos empreendedores que estão realmente felizes com o resultado que a empresa dele está produzindo. E quando a gente pergunta sobre isso, ele geralmente vai culpar, eu não tenho a mão de obra. Você não tem a mão de obra ou você não tem um método de contratação? Você não tem a mão de obra por qual motivo? Por qual motivo a sua empresa não é atraente para as pessoas quererem fazer parte dela? Né? E é isso que a gente tem que encontrar a resposta. O X da questão já começa aí, né? A parte de vitimização. Sim. O cara não tem autorresponsabilidade suficiente para ter a humildade de falar, não, minha empresa está indo por esse caminho, por minha culpa mesmo. Porque eu não sei fazer planejamento. Eu até tentei, mas eu não executo o planejamento. Aí lá no final vai culpar o colaborador, vai culpar o mercado, vai culpar o concorrente. E não assume as rédeas ali da própria empresa, né? É exatamente isso. E sobre assumir as rédeas,
é justamente o não conhecimento sobre gestão. Ter uma empresa é uma coisa, ser empreendedor é uma coisa, fazer a gestão do negócio é outra coisa completamente diferente. E muitos empresários não sabem disso. Cuidado, porque você não pode misturar ser um empreendedor com ser um gestor. Dentro das grandes empresas, a gestão é muito mais importante que o empreendedorismo. Porque dentro da grande empresa, qualquer mudança que vai fazer, ela exige um plano, ela exige avaliar o impacto. E dentro da pequena empresa, nem sempre isso acontece. Aliás, na maioria isso não acontece. E aí o dono vai fazendo as coisas só da cabeça dele, sem ele ter um plano claro. E qual que é o resultado? Pode ser endividamento. Esse é o maior termômetro do erro do empresário. Endividamento. E aí eu vou abrir um parênteses para falar do endividamento, porque uma coisa é o endividamento consciente. Sim. Eu fiz um plano para fazer aquele endividamento. Outra coisa é esse endividamento inconsciente, que aí eu tô falando do cara que é o devedor. Ele não está conseguindo pagar as contas em dia, porque ele errou nas decisões. Porque ele achou que ele entendia de dinheiro. Não, você pode entender de empreendedorismo. Entender de dinheiro é um outro jogo. Exige um outro nível de conhecimento. Tem muito comerciante que acha que entende de dinheiro. Não, você entende de comprar e vender mercadoria num bom preço. Você entende de cuidar da gestão da sua loja. Quando a gente fala de cuidar do seu dinheiro, nós estamos falando de outra coisa, é outro jogo. E a maioria não entende disso. E a diferença da parte operacional com a parte estratégica mesmo, né? Eu acho que são vários fatores, né? Penso que são vários fatores. Primeiro, essa parte que, ninguém vai me substituir, por isso eu não vou delegar. Mas no mercado tem várias pessoas melhores que a gente. É aquilo que você já falou, eu tenho que delegar coisas que eu não sei, faz mais sentido eu delegar para a pessoa que sabe do que eu aprender, demorar ali, desfocar do que eu realmente sei para executar no final. Então o pessoal, eu acho que confunde muito essa parte operacional com a parte estratégica. E eu tenho uma visão de mercado que a tendência é o operacional ser tudo substituído por inteligência artificial e o empresário, a pessoa que tem empresa, o empreendedor que vai sobreviver no mercado é o que sabe sobre gestão, é o que sabe sobre planejamento. Assim, existem funções operacionais que não serão substituídas, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito com todas as empresas que eu vi quebrar ao longo da minha carreira é que o empresário desprezou a opinião de quem estava na operação. Sim. Isso acontece muito. Muito empreendedor que não ouve o seu funcionário, não sabe do que está acontecendo na base. Como ele não ouve, ele não consegue resolver os problemas. E aí ele acha que está indo por um caminho que é certo, mas ele não está ouvindo quem está lá embaixo, quem está lá fazendo a operação acontecer. O que vai acontecer é que a necessidade da mão de obra qualificada ela vai aumentar, porque quanto mais tecnologia tem disponível no mercado, mais a gente tende a usar a estrutura dessa tecnologia dentro do nosso negócio. Só que isso não substitui a cabeça humana de pensar, de criar, de enxergar as alternativas, sabe? Esse lado criativo das soluções, do nosso jeito de fazer, da nossa cultura, da cultura do negócio, isso não tem máquina que vá substituir. Agora, o que está acontecendo hoje sobre os novos rumos do mercado é que a empresa mal estruturada, ela vai quebrar. Como já aconteceu com tantos milhões de empresas em todos os anos. O ano passado foram mais de 850 mil empresas que fecharam as portas no Brasil. E é falta de mercado? Não. É falta de planejamento. E uma execução consistente, muito bem estruturada. E qual que é o primeiro ponto ali que eu enxergo, ou você como consultor enxerga que a empresa está tendo de fato o problema de estruturação ali, de estratégia, de planejamento? Você falou que o pessoal linka muito a parte financeira, né, da coisa. Mas é isso mesmo? Tem outros fatores que você chegou na empresa ali, você vê que aquela estrutura ali, aquele planejamento não está dando certo por determinado motivo. Não tem o planejamento e não está dando certo, se é que tem, né? Por esse motivo específico. Olha, se a gente fizer uma separação aqui entre a grande e a pequena empresa, uma coisa que o empresário não sabe é que os problemas que estão lá na empresa dele
vieram de casa. O modelo de pensamento, a forma com que você enxerga a vida, os seus valores pessoais, tudo isso influencia. Então vamos pensar o seguinte: você empreendedor, você profissional, gestor, não importa o nível que você está dentro da empresa, você tem um teto emocional. Ou seja, a sua capacidade de tomar decisões, ela é limitada pela sua história, pelas pessoas que te criaram. Essa é a sua capacidade de tomar decisões. Só que você tem um sonho de chegar em um lugar que ninguém na sua família chegou. Sim. Então, olha que loucura que é isso, né? A questão é, eu quero chegar em um lugar que ninguém na minha família chegou. Você conhece a estrada? Não, porque ninguém nunca chegou lá. Você conhece o resultado final disso? Não, porque ninguém nunca chegou lá. E aí você quer usar da sua experiência para chegar nesse lugar. Se a gente está falando de experiência só me leva para lugares que eu já conheço. Então, todas as decisões que eu tomo rapidamente na minha vida, elas vão me levar para um lugar que eu já conheço. Se o lugar que você conhece é de pobreza, as decisões que você está tomando estão te levando para o lugar de pobreza. E é muito fácil a gente enxergar isso dentro de uma empresa hoje. É assim, se a história do empreendedor é de sofrimento e de dor, é só eu olhar o que está acontecendo na empresa agora, ele vai estar vivendo dívida, ele não está conseguindo pagar as contas, ele está preso no operacional, no estado de sofrimento. Quando ele me conta sobre a vida dele, o que eu ouço? Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Então, esse problema lá dentro da empresa, ele vem da vida pessoal. Tá? Que para mim é um dos nossos grandes diferenciais hoje, da forma que a gente atua no mercado, é pelo fato de nós entendermos muito sobre comportamento humano. Sim. É o fato de nós entendermos muito sobre a questão dessa visão da neurociência, dessa questão das crenças limitantes de uma maneira geral, e a gente consegue identificar com muita facilidade o empresário que todas as barreiras que ele tem na empresa dele foram criadas por ele. E aí nós vamos aos poucos, em um processo, com uma metodologia que exige um prazo, nós vamos lidando com cada uma delas e derrubando cada uma delas para gerar um resultado melhor. Aí entra a parte da identidade mesmo da pessoa, né? A pessoa se conhecer, porque são aspectos que atacam a pessoa ali no subconsciente, né? Ela não enxerga que, entre aspas, ela mesma está se sabotando e sabotando ali os resultados da própria empresa, né? É que se você não mudar a sua identidade, né, que isso é muito importante, né? Para o empresário, para qualquer profissional que quer subir de nível, você precisa entender uma coisa muito importante. Enquanto você não mudar a sua identidade, você não vai conseguir viver esse estado novo. Então, ou seja, o que eu tenho de visão sobre a minha identidade, ela limita o meu crescimento. Que é o que vai fazer a pessoa, por exemplo, ficar no estado de vitimismo, ou aquilo que vai fazer a pessoa tá sempre reclamando de tudo e não tá fazendo nada para mudar. Um desses dois acontecimentos vai se manter ali. E é para isso que a gente tem que olhar e cuidar. Guilherme, agora falando da empresa que tem o planejamento, segue o planejamento e com isso cresce de forma desordenada, cresce mais do que a capacidade estrutural da própria empresa. Como é que o empresário deve lidar com isso? Olha, uma coisa que a gente sempre traz para as empresas que fazem o planejamento é que todo planejamento ele tem que ser feito para dar errado. Todo planejamento ele é feito para dar errado. E por que ele é feito para dar errado? Porque quando a gente está planejando algo, a gente não sabe se aquilo vai acontecer daquela forma. Só que a gente passa a trabalhar de forma intencional. E essa intencionalidade vai gerando resultados. Só que o que a gente tem que fazer? Semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, no mínimo, eu preciso validar se eu continuo no rumo certo. E como que eu vou fazer essa validação? Checando indicadores, as ações, as metas, eu vou checar tudo isso. Qualquer coisa que sair fora do que eu planejei vai me mostrar um novo rumo. Ou eu vou querer continuar naquele novo rumo, ou eu vou mudar uma parte do percurso. Então, o planejamento não é uma coisa engessada, travada, que tem que ser só daquele jeito. Não, o planejamento é para você... É como... Eu digo que o planejamento é como você se preparar para uma viagem para um lugar que você não sabe se está fazendo frio ou fazendo calor. Você vai começar a colocar coisas a mais na sua bagagem. E aí é aquela questão, é melhor eu estar preparado para algo e não vir, do que algo vir e eu não estar preparado. Sim.
É isso. Você faz basicamente um planejamento para ter um planejamento futuro ali, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que me assusta bastante em termos de mercado, né? Por exemplo, hoje você me falou que lida mais com grandes empresas, né? Mas falando um pouco sobre principalmente sobre as pequenas, né? As pequenas e médias, mas principalmente sobre as pequenas. Eu já interagi com pequenos empresários recentemente que você vai citar, por exemplo, qual que é o capex da sua empresa, qual que é o fluxo de caixa. A pessoa me... O que é isso? Exato, nem sabe. Isso me assusta. Isso eu posso dizer que é uma realidade, quando a gente fala de empreendedor, eu vou dizer que isso é uma realidade de mais de 99% deles. A não ser aquele 1% que de repente fez uma controladoria em finanças ou teve a curiosidade, né? Que é aquele que faz parte do 1% que vai atingir o sucesso. Até porque somente 1% das empresas no Brasil consegue atingir o sucesso. Então, por que não conhece de indicador? Não aprendeu em casa. Em casa aprendeu a trabalhar. Se eu não aprendi sobre indicador em casa, eu cresço achando que eu não preciso de indicadores. E aí eu monto a minha empresa porque eu quero ter a liberdade de tomar as minhas decisões. E aí eu esqueço o seguinte, olha, quanto mais livre você for, menos compromisso você tem. Essa visão tem que ficar muito clara para o empreendedor. Quanto mais visão de liberdade você tem nas suas decisões, mais preso você se torna. Então o caminho é inverso. Eu tenho que entender que eu estou vivendo em uma opressão, seguindo uma regra, porque se eu seguir aquela regra certinho, o que vai acontecer lá na frente? Eu tenho uma possibilidade muito maior de sucesso. Quando eu vivo fazendo as coisas de qualquer jeito, no Léo da liberdade, a liberdade ela pode trazer uma série de dificuldades, que é o cenário que a gente vê hoje, a maioria dos pequenos empreendedores. Sabem trabalhar relativamente bem em algo, mas não tem visão de crescimento. E aí sempre faz algo no nível básico. E aí é onde você tem um montão de gente pequenininho, ganhando um pouquinho. Se trabalhasse a visão, assim, vamos sentar, vamos planejar, vamos ver o caminho que nós vamos percorrer, aí você vai vendo degrau a degrau, fazendo com que isso aconteça. Posso colocar o meu papel aqui. Até alguns anos atrás, o meu papel era como consultor. Eu não era empresário. Eu era consultor. Eu colocava que o meu papel era ir para a empresa do meu cliente e resolver o problema dele. Era até 2015 era isso que eu sabia fazer. Até que um momento caiu a chave nesse aspecto que, peraí, como consultor, porque eu só trabalhava com grandes empresas até então, como consultor, eu não sei a dor do dono de uma empresa. Então, 2015 foi quando teve a crise hídrica, né? Em 2014, Sim. 2015 foi quando eu decidi começar a trabalhar com as pequenas empresas. E aí, naquele momento que eu fui para as pequenas empresas, com a visão do que acontecia na grande empresa, eu falo, opa, peraí, a pequena empresa não tem o recurso, ela não tem a disponibilidade, ela não tem a mão de obra. A mão de obra que está dentro da pequena empresa é uma mão de obra fraca, tecnicamente falando. A grande maioria das pessoas tem um nível muito baixo de conhecimento, de expertise, a maioria. E aí as grandes empresas estão com outro nível de mão de obra. Estão com mão de obra lá que às vezes tem dono de empresa que nem imagina que um dia ele pode ter um funcionário com um salário desse. Por exemplo, sei lá, um CFO da empresa que às vezes tem um salário de 40 mil por mês, 30 mil por mês. Isso numa empresa de comércio é um salário exorbitante. Às vezes tem o dono não tira isso, nunca ganhou isso na vida. Então, quando eu fui ali para essa pequena empresa, eu fui entender o quê? Cara, eu preciso entender a dor do dono. E aí foi quando eu comecei a investir em empresas, comprar participação societária em empresas para que eu pudesse ter o pensamento, começar a entender como que o pequeno pensa. Sim. E quais são as dores de fato dele. E aí o fato de eu me tornar empresário com relação a isso, porque primeiro eu fui empreendedor, depois eu me tornei empresário. Qual que é a grande diferença? O empreendedor, ele tá preso no negócio. Se ele sai de lá, nada funciona. O empresário não. O empresário, as pessoas estão lá trabalhando, ele tá dando direcionamento, mas não tá botando a mão na massa. E aí, ele é a cabeça pensante e estratégica. Quando eu vi isso, aí eu pude entender muito melhor. E foi nesse momento que até o meu trabalho como consultor, eu digo que claramente ele subiu de nível. Porque hoje eu sei qual é a dor do pequeno empresário. A gente realmente sabe, porque a gente vive isso lá dentro das nossas empresas, que elas crescem numa curva pequena, porque o meu foco é sustentabilidade. Eu acredito que tudo aquilo que você sustenta cresce. Raiz forte, para mim, é o melhor cenário de negócio que nós podemos ter. Tem muitos empreendedores que não estão nem aí para raiz, né?
Só que a árvore de raiz fraca não fica forte. Qualquer ventinho derruba, né? Exatamente. Qualquer ventinho derruba. E Guilherme, agora vamos entrar na parte do livro. Olha aqui, pessoal, ó. Que livro bonitão, ó. Autor, ó. Guilherme Ezequiel. Os 10 Mandamentos do Planejamento Estratégico. Onde que a galera encontra esse livro, Ezequiel? Olha, hoje, as pessoas já tá na Amazon. Amazon. Já tá disponível na Amazon. Hoje a pessoa encontra também na bio do meu perfil. Lá ela consegue comprar pela Hotmart, que é onde ela tem acesso às videoaulas sobre planejamento estratégico. Em breve estará disponível nas livrarias também. Hoje na livraria da Paulista já está disponível lá. Foi a primeira livraria já a colocar o livro à venda. Isso foi bem legal. E a gente está expandindo aos poucos. A diferença é que lá no Hotmart tem as aulas, né? E na Amazon não. Isso né? que eu achei, até te cortando, isso que eu exato. achei bacana, né? Além de eu ter o livro, eu consigo ter as aulas também. Exatamente. Então eu tive a ideia de trazer a questão da aula, que vai trazer a explicação de cada um dos capítulos e como faz cada um dos exercícios. Porque a minha proposta ali não era só escrever sobre. É muito desafiador você, em 160 páginas, que foi o projeto inicial, a gente conseguir colocar toda a nossa experiência ali. Então a gente teve que ir selecionando, né? Vamos selecionar o nível básico, porque esse foi o primeiro. Eu já estou me preparando para os próximos aí que virão. E aí, dentro desse aspecto, foi o quê? Bom, deixa eu falar no nível básico sobre planejamento estratégico, de forma que qualquer leitor vai compreender como faz isso e conseguir colocar em prática. Então, entrando agora no tema do livro, Guilherme, antes de falar sobre o título, eu queria falar sobre o subtítulo, primeiramente. Como construir o crescimento real de sua empresa. Eu te pergunto, o que de fato, você até destacou aqui, crescimento real, o que de fato é esse crescimento real das empresas? O crescimento real é quando eu vejo a última linha, que é a linha do lucro e a linha da geração de caixa, crescer. Você realmente vai vendo que essa curva ela vai crescendo com o passar do tempo. Então eu olho ali a minha conta bancária, a conta bancária da empresa todos os meses e eu vejo que ela está numa linha crescente. Então o crescimento real é você começar a construir patrimônio para sua empresa primeiro e a pessoa física depois. O crescimento real é você de fato estar tendo crescimento que ele é palpável. Você começa a analisar o seu share de mercado e o lucro do negócio, a imagem da empresa, e você de fato entende que você está gerando valor para a sociedade, para o negócio, para os funcionários. E essa geração de valor, ela traz a estrutura disso, que é o que a gente chama de crescimento real, né? E esse significado, ele vem ali da prova real, da matemática, né? Que fala, bom, tá vendo que aqui realmente você tá vendo crescimento de verdade acontecendo aqui? Qualquer coisa fora disso não é crescimento. Crescer faturamento é crescimento? Não é um indicador de crescimento, só é aumento de faturamento. Eu conheço, hoje a gente tem no nosso portfólio algumas empresas que faturam muito e a linha do EBITDA, a linha do lucro, tá lá numa curva negativa gigantesca, um endividamento que é impossível. Tem cliente que o endividamento dele é impossível de ser pago, né? Então, a gente tem que entender o que é crescimento de verdade na empresa. É a linha do lucro crescer. Colocando um exemplo simples, né, para o pessoal também entender. É como se, por exemplo, você aí ganhasse 30 mil reais por mês e gastasse 32 mil reais por mês. Você é um falso rico. Você Exato. ganha bem, porém seu endividamento ali, seu custo mensal tá acima Exato. do que você fatura, né? Então, essa questão do pessoal entender de fato que o faturamento não dita a regra, né? Não unicamente dita a regra, é muito importante também, né? E tem muito falso rico, muito falso rico. Acontece muito com o médico isso, Guilherme. Muito. E assim, falso rico. e o complicado é que depois que a pessoa aumenta a qualidade de vida dela, é muito difícil ela voltar para a qualidade anterior ali para ajustar novamente, né? Exatamente, o desafio ele é muito grande. Agora entrando aqui, os 10 mandamentos do planejamento estratégico. Quantos mandamentos você consegue passar pra gente aqui? Bom, olha Pra só. dar um pequeno spoiler ali, um pequeno pitado pro pessoal. O que esse livro ensina nessas páginas é como você vai construindo passo a passo, como se fosse um degrau,
para você ir encaixando as peças no crescimento, tanto da sua vida quanto da sua empresa. E alguns pontos centrais dos mandamentos é você entender exatamente a posição em que você está hoje. Olhar todos os fatores em volta. Conhecer muito bem o mercado em que você está. Então esse é o capítulo que trata de análise SWOT. Mas não análise SWOT no nível raso. Eu trago ela num nível um pouco mais profundo, com uma ferramenta de matriz de Gucci, de gravidade, urgência e tendência. Como a gente trata desse assunto um pouco mais refinado dentro da gestão. E um outro aspecto importantíssimo, que inclusive é o último mandamento, que é a cultura. Você pode sonhar maravilhas para sua vida. Se você não mudar a cultura da sua empresa, nada disso vai acontecer. E mudar a cultura é o maior desafio que o empreendedor vai enfrentar. Porque a cultura é o jeito de fazer. Então, se ele faz as coisas de qualquer jeito, o resultado final que ele vai ter é uma equação que o resultado vai ser muito menor do que o que a empresa poderia ter, né? Então, esse livro, ele também traz muito para o gestor, para o pequeno empreendedor, essa visão de que você tem peças para serem encaixadas. Eu falo ali também sobre os indicadores. A importância de olhar para os indicadores. Hoje mesmo, mais cedo, eu tive numa reunião com uma equipe de vendas para avaliar qual foi o resultado. E eu ouvi uma coisa deles que foi assim: o gerente não falou pra gente quanto estava faltando pro nosso resultado alcançar, pra gente alcançar o nosso resultado. Porque se ele tivesse me falando isso todos os dias, e se eu soubesse semana passada que faltava, por exemplo, R$1.000 para eu bater a meta, na boa, nem folga eu teria tirado semana passada. Só que ele não me falou. Então olha só a importância de saber dos números do negócio. Olha a importância de eu ter clareza da meta. Se eu sei disso, eu vou atrás disso. Então, às vezes, acontece muito. O empresário lá, o empreendedor, ele tem uma equipe boa, mas como ele não sabe fazer a gestão sobre as pessoas, como ele não sabe estimular, ele começa a falar que as pessoas são ruins, começa a falar que as pessoas não dão resultado. Não, é você que não tem a competência necessária para fazer isso que você está fazendo. E aí você faz de qualquer jeito. E tem pior, porque tem muito empreendedor que busca esses cursos rasos por aí, uma imersão de 2, 3 dias, com um completo desconhecido, que não entende quase nada de gestão de negócio de uma pequena empresa, ou é aquele player de mercado que já nasceu em família rica, que não sabe o que é não ter dinheiro para pagar um boleto no final do mês, e aí ele quer mostrar como você vai fazer a gestão da sua empresa numa realidade completamente diferente. E aí você começa a sonhar, imaginar um modelo de vida que não tem nada a ver com a sua realidade. Então, esse livro eu trago a realidade. Aqui a gente tem uma parte da nossa metodologia de trabalho, inclusive, né? Principalmente do que a gente aplica hoje nas grandes organizações. E aqui, isso vai trazer para esse gestor, ou futuro gestor, ou para quem está pensando em empreender, ó, você precisa ter esses cuidados aqui. E o lance é o seguinte: tem alguma coisa dando errado na sua empresa? Pode identificar qual dos mandamentos que você não está fazendo. Porque você está errando em um desses mandamentos. Não tem outro lugar. E aí eu posso dizer isso com propriedade ao longo desses 17 anos de carreira aqui, de saber o seguinte: se você estiver errando em algum desses mandamentos, seu resultado está muito mais baixo do que poderia ser. E o pessoal tem que entender também essa parte de cultura, né, Guilherme, que você falou, é o 10º mandamento? Sim. O último, né? É que o simples fato da empresa não ter cultura já é uma cultura, né? Toda empresa tem cultura. É uma cultura, né? Toda empresa tem a cultura, tem os hábitos, tem os rituais. Independente se eles são bons ou não, eles estão lá. É aquela, né? Você sendo positivo ou não, você tem o resultado, né? Exatamente. Você sempre tem o resultado. E entrando nessa parte dos mandamentos ainda, Guilherme, essa questão do planejamento, tem diferença entre o planejamento em si e a execução do planejamento? Ou basta eu me planejar, pronto, já resolvi grande parte dos meus problemas ali na minha empresa? Uma coisa que o gestor tem que compreender, que você elabora o planejamento e aí você executa o planejamento. Ou seja, você passa a ter um modelo de gestão que é baseado no planejamento.
E aí, quando você vai para a execução, você está trabalhando para executar aquilo que você planejou. Só que, às vezes, na hora de você executar, você descobre que tem outras alternativas. Aonde que está o erro? Tem muita gente que planeja, vai executar, descobre que tem outras alternativas, entra nas outras alternativas e vai tocando. Mas ele não muda o plano. Ele deveria fazer o que nesse momento? Vamos voltar, mudar o plano, porque nós vimos que tem um outro caminho. E nós vamos no outro caminho. Só o fato de você estar sempre revisando o plano já te deixa em plena sintonia com os resultados que você está produzindo. E é importante também nesse aspecto é a parte da consultoria, né? Que Sim. você presta, né? Porque a mesma lógica que você falou, talvez o empresário ali, o empreendedor, não sabe como fazer, né? Não sabe como executar, não sabe como direcionar para os colaboradores, não sabe como cobrar. Essa questão, assim, que você falou agora da pessoa que está cobrando a meta, porém não estipula a métrica da meta para a pessoa bater ali. Não, se ele me fala que é R$ 1.000 para me bater, eu foco ali, deixo eu almoçar, trabalho além para me bater a meta. Agora eu não sei quanto que eu preciso bater. Então, para mim não vai fazer diferença. Mesmo se eu trabalhar mais, se eu trabalhar menos, eu não sei aonde eu vou chegar ali no resultado final. Então, essa parte da consultoria é muito importante para a pessoa ali no final, para o empresário, né? Para o empreendedor. Hoje, como qualquer outra profissão, tem muito consultor ruim no mercado, né? Sim. Muita gente fraca. Ele entende um pouquinho, às vezes, de um administrativo e acha que entende de finanças estratégicas. E o que acontece? O fato é que muitos empreendedores contratam a consultoria pelo mais barato. E aí ele não tem ideia do problema que ele está gerando para ele. E quando ele não sabe da reputação, da história, da competência do consultor, ele contrata gente ruim, gente que não conhece o mercado dele, não conhece o negócio dele, não tem uma metodologia de trabalho. E qual que é o resultado disso? O resultado disso vai ser fracasso, o trabalho vai ser ruim. Principalmente quando ele contrata um consultor que não entende do negócio dele, né? E aí, dentro da consultoria, a gente vai desmistificar esse lance do amor pelo negócio, né? Com a gestão do negócio. Porque dentro da consultoria nós vamos falar de gestão. Então vem cá, você é dono? Você vai sentar em qual cadeira aqui? É a do gerente? Então você vai fazer trabalho de gerente. Porque a empresa, para ela ter crescimento, ela precisa muito mais de gestão do que do empreendedorismo. Aquela história de que é o olho do dono que engorda o gado. Gente, isso é história antiga. Isso é história para quem só tinha uma roça. Então, para o cara que tem a mentalidade que ele só quer ter aquela lojinha dele ali, ele vai morrer acreditando nisso. O que é mentira. Porque as grandes redes que existem hoje, o olho do dono não tá lá mais. Quando o empreendedor abriu a segunda, a terceira, a quarta loja, os olhos dele não tá lá mais. E às vezes a empresa cresce muito mais quando o dono sai da operação. Sim, O maior crescimento que teve no meu negócio foi quando eu saí da operação. sim. Por quê? Porque aí as pessoas passaram a ter liberdade de executar. E aí a gente passa também a ter que confiar nas pessoas. E qual que é o cuidado? Contratar as pessoas competentes de acordo com a sua capacidade financeira. A capacidade financeira da empresa aumenta, troca a mão de obra, coloca uma mão de obra mais cara. Aumentou de novo, põe uma mão de obra mais cara. Aí tem empresa que ela triplicou de tamanho nos últimos anos e ele continua com o auxiliar administrativo lá de 5, 10 anos atrás que não evoluiu nada de conhecimento. O que vai acontecer? É claro que ele vai começar a perder o jogo. É claro que ele vai começar a perder para a concorrência. Pô, a minha empresa foi aumentando, ela cresceu e as pessoas que estão lá não cresceram juntos, a empresa tá grande, cheia de funcionário, com a mente pequena. Eu convivi muito com isso na minha parte, assim, né? Como CLT. E eu acho que para mim, são alguns fatores, né, que ficam claros, né? Primeiro, essa questão mesmo do pessoal, dono da empresa, não acompanhar o mercado, treinando e capacitando o time ali. E a segunda, me dá a sensação que parece que os empresários têm, assim, a sensação que se o meu colaborador crescer, eu vou ter que, entre aspas, aumentar o salário de todos os meus colaboradores. E outra, se ele crescer, talvez ele vai sair da minha empresa e virar meu concorrente. Por isso, eu vou deixar ele da forma que tá. Aí, no fim das contas, o cara quebra ali, ou se for, assim, se o colaborador for um cara acomodado, ele vai ficar ali. Sim. Se for um bom profissional, rapidinho ele sai da empresa ali. Eu convivi muito com isso, viu, Guilherme? Você ainda tem esse fator. A questão é que quando eu sou um profissional que eu tô buscando crescimento,
Se eu percebo que a empresa não está crescendo, eu vou embora. Sim, Esse é o fato. Então, assim, ou a empresa cresce e traz a equipe para crescer junto, ou então você vai ter que trocar a equipe. Ou a equipe troca a empresa. sim. As pessoas saem. E uma coisa que eu vi bastante recentemente também, que dependendo do cargo que você precisa de um colaborador para sua empresa ali, às vezes você não vai conseguir em pessoas que estão desempregadas. Sim. Você tem que contratar pessoas que já estão no mercado e é aí onde entra, né? O plano de carreira, a forma que você não pode enxergar um bom salário como custo, e sim como um investimento para sua empresa. Então você tem que procurar profissionais, dependendo do cargo ali, já contratados, né? Exatamente. E assim, a gente precisa ter um nível de cuidado que vai nos ajudar a gerar uma entrega, a gerar um valor maior, sabe? Então, o que acontece? É de responsabilidade do empreendedor gerar o estímulo para que as pessoas que estão ali queiram crescer também. Só que muitas vezes, o empreendedor, ele não é nenhum exemplo de pessoa. Sim, E aí, se eu faço parte de uma empresa em que o funcionário, ou eu como funcionário, não admiro o meu gestor, cara, eu não vou ficar lá. Eu não vou fazer o que ele fala para eu fazer. E aí é onde não tem crescimento. Então a responsabilidade maior do empreendedor hoje é ele entender que ele tem que ser exemplo. E ele só vai estimular através do exemplo. Tem muito empresário que ele exige do funcionário uma coisa que nem ele faz. Ah, ele exige pontualidade, mas ele não é pontual. Ele exige comprometimento, mas ele não é comprometido. Ele exige que as pessoas deem o melhor de si, mas ele não está dando o melhor de si. Ele não está desempenhando as pessoas, ele não está treinando, ele não está ensinando ninguém. Ele não está investindo no conhecimento nem dele, nem das pessoas. Então, qual que é o resultado disso? É uma soma que leva ao fracasso. e a parte agora de ouvir os meus possíveis clientes, né? Eu tendo uma empresa que entrega ou produto ou serviço. É importante também eu ouvir os meus possíveis clientes na parte do planejamento da minha Sim, empresa. a gente tem uma parte do planejamento que é sobre a construção dos indicadores. E quando a gente está construindo indicadores, alguns indicadores extremamente importantes é a percepção do cliente sobre a sua empresa. A gente pode falar, por exemplo, do NPS, que é você conversar com o seu cliente e saber o que ele está achando. A questão é que é o seguinte, quando você ouve bem o seu cliente, você começa a entender a necessidade de quem não é seu cliente ainda. E aí você se torna cada vez mais assertivo no seu modelo de negócio e no valor que você entrega, no tipo de marketing que você vai fazer. Então, mais importante do que ouvir possíveis clientes é ouvir muito bem o seu cliente. O que mais ele quer? O que mais ele precisa? Porque a gente tem a certeza que a gente sempre tem ainda muito dinheiro que o nosso atual cliente ainda pode colocar na nossa empresa, comprando outros serviços, outros produtos, que às vezes a gente não está olhando para isso. É a diferença de eu investir em um novo cliente e investir num cliente que já está na base ali, né? Exatamente. Investir com mais produtos, com mais serviço. Talvez a pessoa está priorizando tanto. Não é que uma coisa anule a outra, né? A gente tem que priorizar a entrada de mais cliente e priorizar mais produto para a gente ofertar para os nossos clientes já de base. Mas eu acho que às vezes as pessoas priorizam mais o entrante do que manter ali a qualidade dos clientes que já está na base, né? É exatamente isso. E o que acontece nesse caso? Quando eu começo a ouvir bem o meu cliente, isso agrega valor. Porque uma coisa é eu te perguntar sobre uma satisfação do meu serviço e você me contar o que você não gostou. Eu fui atrás de você e você me contou. Outra coisa é quando eu não vou atrás de você, você ficou insatisfeito e aí você só vai contar para os outros e eu nunca vou saber disso. Então, fazer uma pesquisa com seu cliente é importante por isso. E tem que ser intencional, né, Guilherme? Tem que Porque, ser por intencional. exemplo, às vezes você presta um bom serviço, tem um bom produto, e o cliente ali esquece mesmo de avaliar, né, na parte do NPS. Mas se você tiver um pequeno errinho ali na sua entrega, ele vai ser o primeiro a ir lá e te condenar. Então é muito importante a gente ser intencional nessa parte de indicadores mesmo, né, de retorno de cliente, né? Exatamente. E aí, olhar para, poxa, quanto que é o seu custo por funcionário? Quanto que é seu custo por hora? Qual que é o custo hora homem da sua empresa? Quanto custa a sua empresa por metro quadrado, por hora, por serviço, por produto? Então a gente tem tantos indicadores que são possíveis de serem criados, e quando você começa a comparar eles,
você também vai descobrir onde você precisa melhorar. Tem projetos que a gente faz hoje que eu sei, por exemplo, quanto um garçom precisa vender para cada mesa que vai no restaurante. Sabe? Então ele sabe, ó, cada pessoa que senta aí tem que gastar R$ 70. E aí a gente fica ali monitorando a todo momento se tá chegando nesse número ou não. Fala, ó, se você não tá chegando nesse número, você não tá atendendo bem o cliente. Por quê? Porque o cliente bem atendido aqui, ele gasta no mínimo R$ 70. A questão é a seguinte, o cliente bem atendido na sua empresa, quanto que ele gasta? Muitos donos de empresa não sabem disso. E aí eu tô falando de ser bem atendido. Significa que eu estava lá para servir aquela pessoa, para entregar o meu melhor frente a isso. Então eu tô tão preocupado em botar o dedo, apontar o defeito, os problemas, ficar criticando o concorrente, dizendo das concorrências desleal, sendo que eu poderia botar muita energia no meu negócio e melhorar um montão de coisa lá dentro. Então, isso me deixa muito consciente das mudanças que eu tenho que fazer. Por isso que o planejamento é importante, porque quando eu tô conectado no que eu planejei fazer, eu tenho foco. Sim. Quando eu não tenho um plano, você não tem foco. E aí, qual que é o resultado disso, né? O resultado disso pode ser um acúmulo de pequenos fracassos todos os meses. Você tá sempre ali tendo que pedir favor. É o empreendedor que tá sempre na mão do banco. Todo mundo tá ganhando dinheiro com o negócio dele, menos ele. Será que você é esse tipo de empreendedor? Todo mundo ao seu redor ganha com o seu negócio, só você que não. Aí você é empreendedor, você não consegue colocar o seu filho na escola que você gostaria de colocar, de ter o conforto que você gostaria de ter na sua casa, e você começa a normatizar isso. Não é normal. Tá faltando um plano bem estruturado. Porque você precisa começar a trabalhar sabendo o seguinte, daqui tanto tempo eu vou estar em tal lugar. E aí você vai entender todo o caminho que você vai ter que percorrer para chegar ali. O conhecimento que você vai ter que obter, as pessoas que você vão contratar, o apoio que você vai ter na sua empresa, a consultoria que você vai ter na sua empresa. E eu vejo às vezes o empreendedor dizendo que eu não preciso de consultoria. Olha, se as grandes empresas todas têm um consultor, peraí, não faz muito sentido quando eu ouço um empreendedor dizendo que ele não precisa de consultor. Então assim, é a falta dessa visão de saber o seguinte, o grande valor de alguém que está de fora, que conhece do meu negócio, vir aqui olhar, entende de gestão e me entregar uma ponte, me ajudar a construir uma ponte que me leva para um outro caminho. E o pessoal também não sabe fazer perguntas, né, o Guilherme, por exemplo. Eu não preciso de consultor, por que eu vou contratar um consultor? Na verdade, ele deveria perguntar, eu preciso de consultor, o que eu preciso fazer para contratar um bom consultor que vai chegar no resultado que eu quero? É isso aí. Entendeu? Então, assim, é outra pegada de pergunta ali, de direcionamento que a pessoa quer seguir. Sobre o livro novamente, Guilherme, eu pegando o livro aqui e iniciando a leitura, como eu vou fazer aqui nos próximos dias. Eu consigo na minha empresa tanto implementar esses planejamentos que estão descritos aqui, como também otimizá-los, caso eu tenha algum desses planejamentos que você colocou aqui? Sim, olha, o que eu quero transmitir através desse livro é que você, ao ler, você vai entender o que você precisa fazer, passo a passo. E você vai conseguir aplicar uma grande parte do que está aí. Uma outra parte, para executar, você vai precisar de um profissional, você vai precisar de um consultor. Por quê? Por exemplo, a gente fala aí de práticas de cultura. Se você não tiver um especialista que entende de práticas de cultura, você não vai conseguir. Mas você vai saber onde está o problema de cultura na sua empresa. Sim. Isso você vai ter a resposta aí. Se você fazer uma análise SWOT com uma matriz de Gucci, se você não entender de metodologia de gestão de projetos, você vai conseguir construir a matriz? Vai. Pode ser que ela fique errada. Uma análise concorrencial, que é diferente de análise de concorrência. Você vai conseguir fazer? Vai. Mas e depois? O que você vai fazer com essa informação? Se você não entender de análise concorrencial, você não vai conseguir fazer nada ou vai fazer a classificação da forma errada. Mas você vai entender, é como se você começasse a saber dos ingredientes que você precisa. E aí, com os ingredientes, se eu não consigo contratar um bom cozinheiro para ir lá fazer para mim, eu vou saber o quê? Esses aqui são os ingredientes que eu preciso. Eu já tenho uma boa parte do caminho andado. Agora o que eu preciso fazer? Começar a perguntar. Deixa eu começar a testar. Então é isso que eu tenho que fazer? Não, eu vi que isso aqui não funcionou muito bem, sabe? E aí, a partir daí, você vai tendo novas ideias em cima da metodologia, que é o objetivo final com relação a isso. Você vai saber que você precisa de um monte de indicadores.
Pode ser que você não consiga construir todos os indicadores, mas você vai saber tudo que você precisa. Sim. Né? E você falou, opa, eu preciso disso, eu não tenho. Então, de repente, deixa eu aprofundar a pesquisa aqui porque eu quero isso, né? E aí, a partir daí, a proposta é que você abra o seu horizonte, a sua visão para algo que você não está enxergando ainda dentro do seu negócio, dentro da sua vida. É a lógica do especialista, né? Eu não preciso ser especialista em tudo, mas eu preciso ter um direcionamento sobre o assunto para eu conseguir delegar, terceirizar ou contratar um especialista que execute aquilo ali para mim, né? Acontece muito, eu acho também, um exemplo simples para o pessoal, Guilherme, é a parte de tráfego pago, hoje nas mídias digital. Por exemplo, Absurdo isso aí. a pessoa contrata um mau profissional por não entender nada de tráfego. E o empresário não precisa ser um especialista de tráfego, só que ele tem que saber sobre as métricas, pelo menos as principais métricas de tráfego. Se ele não souber das métricas, das básicas, ele vai contratar um mau profissional que tem vários no mercado aí. Não só de tráfego, de outras demandas aí no mercado. Aí ele contrata um mau profissional que não sabe fazer, não sabe converter em venda, e no final ele condena o tráfego pago. É isso. Eu não vou colocar isso na minha empresa porque não funciona. Mas não funciona porque ele não sabe nem o básico e contratou errado. É isso. Entendeu? É isso. É o empreendedor que não sabe nada de gestão financeira contratando a pessoa para cuidar do financeiro dele. Cara, se você não entende, como é que você vai fazer essa contratação de forma assertiva? Não dá. Você tem que ter apoio de um especialista para isso. É por isso que a gente fala, qual a importância do empresário contratar a agência de recrutamento e seleção? É para contratar para ele? Não. É para selecionar para ele. E aí a gente vai lá, recruta e fala, ó, com base no que você me disse, são essas pessoas aqui que conseguem te ajudar. Agora entenda quem se encaixa melhor para trabalhar com você e a decisão final é sua. Né? Então na agência, no Hunter, a gente não contrata para o empresário. A gente mostra para ele e fala, ó, com base no que você me contou, essas pessoas aqui vão atender você. Agora faça a escolha dentro disso. Agora, quando o empreendedor não investe nem nisso, o que vai acontecer? Ele contrata gente ruim. Aí depois ele fala que não cuida do financeiro porque as pessoas não sabem fazer. Cara, é você que não sabe contratar. Você que não sabe escolher. Falando da questão do tráfego pago, a gente mesmo já sofreu com isso muito. E aí, nesse aspecto, é isso. A gente, peraí, contratou a empresa, não deu certo? Tá, o que a gente aprendeu? Ah, eu aprendi que a gente errou aqui, aqui, aqui. Beleza, vamos contratar outra empresa agora. E aí nós vamos fazer com essa empresa assim. E aí, não deu certo? Vamos contratar outra. Porque a gente tem certeza de uma coisa. Nós não vamos parar. E o empreendedor tem que ter a mesma visão. Cara, não deu certo com uma empresa, busca outra, busca outra, busca outra, busca outra. Até dar certo. E nós temos que entender o seguinte, cada experiência que você tem te apresenta alguma coisa. Sim. Você aprende alguma coisa. E isso vale muito, né? Isso vale muito. A gente erra muito mais do que acerta. Né? E essa coleção de erros faz a gente cometer acertos melhores. A gente só não pode errar a ponto de arruinar totalmente o negócio, sim, né? sim. Por exemplo, eu tenho X para investir, eu vou investir tudo esse X ali e vou afetar. É aquela, né? Que eu acho que entra um pouco nessa parte de até alavancar o nosso negócio, né? A gente tem que alavancar, entrar em dívida saudável, que não afeta diretamente o meu fluxo de caixa ali. Porque se afetar o meu fluxo de caixa mensal ali e der alguma coisa ali que acontecer, né, no percurso que vai acontecer de errado, afetando meu fluxo de caixa, eu quebro fácil a minha empresa ali no final, né? Exatamente, quebra muito fácil. E aí o plano financeiro, ele te ajuda a evitar esses problemas. Porque você passa sempre a se perguntar, e se der errado? O que eu vou fazer? Qual é o plano B? Qual é a reserva? Qual é a gordura? Você sempre vai olhar para isso, que é o foco na sustentabilidade. Sustentabilidade, para mim, tem que ser o cerne de todas as empresas. A base dela, assim, tem que ser a sustentabilidade. Porque assim você não coloca em risco a sua família, você não coloca em risco uma série de coisas que às vezes você coloca porque você não fez conta, você não planejou isso antes. E aí o resultado acabou sendo um fracasso. Você não consultou um especialista. Às vezes é uma consulta com um especialista, às vezes não é contratar a consultoria inteira, é contratar 4 horas de reunião com o consultor, por exemplo. Pode te abrir os olhos para um monte de coisa errada que você está fazendo dentro da sua empresa.
Talvez o pessoal tá até olhando uma consultoria como uma coisa assim, de outro mundo também, né? Ah, sim. Eu vou contratar uma consultoria, ele vai revirar. Não, talvez um café ali de 3, 4 horas ali vai resolver muitos problemas ali, né? Exatamente. Eu tenho muitos empreendedores que me procuram com essa dor. Ó, eu não dou conta de contratar consultoria, mas quanto é para eu passar uma tarde com você e você me dar instruções de algumas coisas, né? Olha, você vai trazer todas essas informações, nós vamos passar 4 horas juntos. Né? Já tive cliente que a gente, olha, não dou conta de contratar a consultoria, mas se eu te contratar 8 horas, você parcela em quantos? Sabe? E aí a gente busca, porque o nosso papel é esse, nós queremos ajudar a resolver de forma bem estruturada. E às vezes, um dia, só ali, focado 100% naquele momento, aquilo pode gerar um plano de ação para meses de trabalho. E aí é essa percepção que a pessoa tem que ter. Ou seja, eu digo que às vezes o empresário que me liga fala assim, eu não dou conta de contratar seu trabalho. Eu falo, não é sobre dar conta, você não quer. Não é Sim. importante para você ainda. Não é importante. Por quê? Porque eu comparo muito isso com uma questão de médico, sabe? Fala, olha, se seu filho estiver doente e você só tiver o especialista tal, você vai dar um jeito, você vai arrumar o dinheiro para levar. Sim. Você vai pedir para quem tiver que pedir, você vai se humilhar, se tiver que humilhar para resolver aquele problema. Só que hoje para você tá confortável ainda. E aí por isso você conta uma mentira para você dizendo que você não dá conta de fazer. Guilherme, agora entrando na parte da tecnologia, né, das inteligências artificial. Elas estão ajudando nessa parte de planejamento estruturado para a empresa? Como é que tá a interação entre homem e máquina ali na parte empresarial? Sim, a inteligência artificial hoje, ela vem para ficar, né? Só que tem que saber usar. A maioria maçante das pessoas são analfabetas de inteligência artificial. Que tem de gente por aí falando de inteligência artificial sem saber exatamente como funciona. Por quê? Para eu usar a inteligência artificial no negócio de um cliente, eu preciso preparar a IA para ela entender sobre o cenário daquele negócio. E outra coisa, eu preciso dizer para ela onde ela vai buscar essa informação para mim. Então, ela não vai fazer o meu trabalho, ela vai me ajudar a fazer o meu trabalho mais rápido. Ela me ajuda a acelerar as coisas, a avançar mais rápido e com mais segurança. Talvez eu iria demorar 2 dias para fazer uma pesquisa, que se eu sentar ali por 3 horas, estruturando tudo o que eu preciso, eu posso resolver aquele problema em 2 horas de uma coisa que eu demoraria 8 horas para resolver. Então é isso que a inteligência artificial auxilia. E quando a gente tem, de fato, a informação estruturada e eu tenho a inteligência artificial personalizada para o negócio, ela ajuda a trazer uma série de respostas que são positivas. E aí tem que entender o seguinte, é como uma arma. Uma arma na mão de quem sabe usar, ela é uma ferramenta de trabalho e vai ajudar a resolver um problema assim que for necessário. Uma arma na mão de quem não sabe usar, ela vai trazer problema. Né? Isso vale para qualquer coisa, para qualquer ferramenta. Posso colocar a melhor ferramenta. Estamos aqui com as câmeras e tal. Olha, esse equipamento excelente. Na mão da pessoa errada, o resultado que vai produzir é ruim. E é o que acontece às vezes ali dentro da empresa. O empreendedor não sabe usar a ferramenta de gestão. E ele tenta usar. E aí ele comete erros um atrás do outro. Mas aí a culpa vai ser a ferramenta. É exatamente isso. A culpa é a ferramenta é a câmera que não funciona, é a IA que não funciona, é isso que não presta e tal. Sempre põe a culpa nos outros. A falta da autorresponsabilidade, ela acumula fracasso. E o pessoal tem que entender também que o início da implementação da inteligência artificial ali, seja para planejamento, para outros setores da empresa também, que envolve planejamento de certo modo, o início vai ser basicamente tentativa e erro, né? Que a gente vai ter que... São várias variáveis que vão aparecer ali no decorrer, né, do planejamento e da execução. Então, conforme vai surgindo novas variáveis, a gente vai adequando até lá no final a gente ter uma inteligência artificial que realmente resolve o nosso problema no final, né? Então, o pessoal tem que entender isso também, né, Guilherme? Porque às vezes, num pequeno empecilho ali que, não tá dando certo aqui, não é pra mim isso, já abandona ali e não usa, né? É isso, exato. E entender o seguinte, é algo novo, né? O quanto você está aberto para aprender. Porque a maioria dos empreendedores não estão abertos para empreender, para aprender. A maioria dos empreendedores, eles querem o quê? Eles querem o resultado, mas não querem o processo. Ele quer contratar a consultoria, mas não quer participar da reunião, não quer fazer as tarefas. Põe um funcionário aí para fazer. Não é assim que funciona.
Então, ou seja, se ele não tiver aberto para sentar na cadeira e aprender, ele não vai usar essas ferramentas na empresa dele. E a consequência é que ele vai ficar para trás. Isso é muito louco, né? Eu te contrato para fazer uma consultoria na minha empresa. Vai lá e resolve. Eu não quero participar do processo. É porque às vezes ele não quer resolver, ele quer alguém para culpar. Né? Tem muito empresário que contrata a consultoria e ele não quer que a gente resolve. Ele só quer culpar a gente depois. Porque às vezes a empresa... aconteceu agora, o mês passado a gente teve um cliente que quebrou. E aí ele trouxe o seguinte, a consultoria quebrou a minha empresa. Mas nós quebramos a sua empresa? Nós viemos para trazer uma série de ferramentas que nós direcionamos você para fazer. Vamos mostrar aqui o que você fez e o que você não fez? Quando a gente foi para o cheque do plano de ação, nós encontramos mais de 100 ações que ele não fez. Não, na verdade o que quebrou você foi essas mais de 100 ações que estavam no plano que você não fez. São as reuniões que você desmarcou, são as tarefas que você não fez, as reuniões com a equipe que não aconteceu. Ou seja, em uma conversa é muito fácil a gente descobrir o quanto de erros daquela pessoa fez com que a empresa quebrasse. A empresa não quebra sozinha. É erro humano que faz o negócio acontecer. Eu ia até te fazer uma pergunta linkada a isso, sobre se você já tem o feeling, né? Sobre esses empresários. Mas não é questão de feeling, né? É questão de métrica mesmo, né? A partir do momento que você mensura tudo, você consegue mostrar para o seu cliente que, na verdade, o problema não é a sua consultoria. É a não aplicabilidade ali. É o cara com a cabeça antiga que acha que ele só abriu o negócio agora e vai dar tudo certo. Não é assim mais. Não é assim há muito tempo. Né? Então, hoje eu posso afirmar o seguinte, olha, empresa que não tem planejamento não tem vida longa mais. Porque o mercado, a concorrência tende a aumentar. E da mesma forma que teve uma crise, mesma forma que teve a pandemia, que nós estamos vivendo uma crise econômica, porque é isso. Mas essa crise econômica, ela não começou agora. A gente está vivendo uma crise econômica há muitos anos. Essa inflação que vem toda maquiada, sabe? O dono da empresa, os funcionários não olham para isso. E qual que é o resultado? Você tem uma vida sempre menor do que a vida que você poderia ter. Você tem uma empresa menor do que aquela que poderia. Mas cada um tem o que merece. Se eu não busco conhecimento, dificilmente eu tenho crescimento. E eu enxergo que a tendência é diminuir cada vez mais o tempo de vida dessas empresas, Guilherme. Sim, por exemplo, eu não sei como é que tá hoje, se a média de uma empresa aqui no Brasil são 5 anos, ou mais ou menos, mas eu tenho a percepção que a tendência é diminuir, cada vez mais diminuir o tempo de vida útil da empresa que não segue um planejamento estruturado ali. É porque dentro da empresa hoje é muito importante que eu olhe para o futuro. Então, quanto mais eu olhar para frente, melhor vai ser. E aí, uma coisa que às vezes o empresário não sabe é que mais importante do que eu olhar o fluxo de caixa do passado é olhar o fluxo de caixa futuro. E eu conseguir ter essa previsibilidade de caixa. A previsibilidade, eu conseguir ver os cenários futuros, me faz dar mais valor ao dinheiro que eu tenho agora. Quando eu não olho para o meu futuro de caixa, numa DFC, por exemplo, eu não tenho clareza do que está acontecendo. Então, acho que eu fechei no azul esse mês agora, né? Para quem fechou o caixa ontem. Meu mês fechei no azul, posso gastar esse dinheiro. Mas ele não está olhando a sazonalidade do negócio dele em uma linha do tempo. E aí nós temos que entender que todos nós temos esse termômetro emocional das nossas decisões. Você me perguntou sobre a questão do feeling. O feeling para o negócio é diferente da gestão do negócio. Porque às vezes eu tenho o feeling de que eu quero fazer, mas não tem caixa para fazer. E aí ele vai no feeling e às vezes as coisas dão errado. E aí ele se endivida e trata isso como algo normal. E vai apenas na intuição, né? E foi só falta de planejamento. Porque se ele tivesse sentado 30 minutos, 1 hora e planejado, ele veria os prós e os contras. E se desse errado, ele estaria preparado para dar errado. E se der errado? Não, se der errado eu busco recurso aqui, a gente faz isso, a gente faz tal coisa. Quando você não pensa e dá errado, aí você entra na ansiedade, que é o estado que muitos empreendedores estão vivendo hoje. E tem empreendedor que está depressivo porque está quebrando, e tem empreendedor que está num estado de ansiedade gigante, porque o telefone toca todo dia de gente cobrando ele, e ele vive na ansiedade. Então a empresa que era para ser uma coisa boa na vida dele, está se transformando numa coisa muito ruim. Guilherme, agora eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para você, posso? Claro. Com toda a sua bagagem hoje, toda a sua experiência hoje de mercado, dessa parte de consultoria principalmente, o que você, se você tivesse essa possibilidade, o que você diria para o Guilherme de início de carreira?
Cara, o que eu diria pro Guilherme de início de carreira é para que ele pudesse focar ainda mais na busca de conhecimento e tomar cuidado com as distrações. Uma das coisas que me atrasou, hoje olhando para minha carreira, foram as distrações. É gente que não presta, é gente que vem para te distrair. E quando você começa a crescer, você começa a chamar atenção. E aí você entra num patamar que é assim, eu ouvi, quando eu me considero bem-sucedido na minha área, e quando eu ouvi em um programa, um mentor me disse o seguinte, você descobre que você se tornou bem-sucedido quando as mulheres querem estar com você e os homens almejam ser quem você é. Seja Sim. ter o seu carro, ou o seu relógio, ou vestir como você se veste e tal, e coisas desse Você tipo. se torna basicamente uma referência. Exatamente, você se torna uma referência. E quando eu comecei a viver isso, eu não tinha essa noção. E aí eu me perdi em caminhos que não foram tão legais assim pra mim lá no passado. Mas isso foi importante para aprender. Então, quando a gente tem consciência clara disso, isso muda o jogo numa série de aspectos. Tem um livro interessantíssimo, que é o livro que eu queria ter lido antes, que se chama O Designo. É um livro hoje difícil de encontrar, deve estar na faixa de uns R$ 500, mas ele é um livro que ele muda o jogo de um monte de coisas, de percepções que você tem. Então, hoje eu tenho muito comigo isso, olhando para o meu passado, falo, caramba, se eu tivesse lido esse livro no início da minha carreira, eu teria uma visão completamente diferente. Então, eu diria isso, tome cuidado com as distrações. E dentro da empresa tem isso acontecendo, tem um monte de empresário que está no entretenimento, ele está distraído, e ele não está olhando para exatamente onde está o problema dele. Essa serviu até pra mim, viu? Entretenimento. Então, assim, tem muito empreendedor que ele tá intertido no entretenimento. E aonde ele deveria olhar, ele não tá olhando. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Guilherme, agora uma pergunta séria pra você. Eu tendo um planejamento estratégico e aplicando, é claro, esse planejamento, eu consigo fazer minha empresa crescer de forma sustentável? Consegue. Consegue. Porque quando você planeja, uma das coisas que é muito importante é você descobrir o que você não sabe que você precisa saber. Então, a pessoa, quando ela planeja, ela vai para esse lugar, ela vai para esse campo. Porque o planejamento também é você tomar consciência das coisas que você não sabe. Sim. E aí, quando você tá nessa rota do planejamento, você fala, cara, eu não sei disso. E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar ou você vai contratar alguém que sabe? Então, é por isso que é muito pouco provável a empresa que tem planejamento não crescer. Porque eu sei o conhecimento que eu tenho que buscar, o momento que eu tenho que fazer, sabe? Cada uma das coisas. Esse livro, ele começou a entrar no meu planejamento em 2018. Ele se tornou realidade agora, num prazo curto, por conta da doutora Érica Bellum, que escreveu o prefácio do livro. Porque em uma conversa com ela, ela me disse algo importantíssimo. Se você quer andar comigo, você tem que escrever um livro. Se você quer participar, estar nos meus programas, ser o meu parceiro, então você tem que botar seu conhecimento, porque o seu conhecimento transforma. E aí foi quando falei, opa, então vou fazer isso agora. Então, ou seja, entende que eu precisei de ter uma pessoa de fora também para me dar esse start e falar, peraí, você sabe de tudo isso e não tem seu livro ainda? Você tem todo esse conhecimento? Você consegue fazer tudo isso e não tem seu livro ainda? Não, você não vai andar comigo sem escrever um livro, não. E isso me fez, em menos de 6 meses, fazer o livro acontecer. Eu tenho uma certeza absoluta. Lá em 2018, eu não tinha o nível de conhecimento que eu tenho hoje, porque a minha evolução que aconteceu de 2020 para cá, os últimos 5 anos, ela foi surreal nesse aspecto, né? Quanto de investimento em conhecimento, em aplicar em projetos e tal, tudo isso traz bastante. Então, qualquer pessoa que consumir do conhecimento com as anotações do lado e se propor a implantar, isso significa que eu não tenho que buscar todo o conhecimento daquilo que eu sei que está faltando, mas eu preciso saber quem eu tenho que pedir ajuda. Que é como nós, hoje da consultoria. Nós somos uma empresa de consultoria e temos, hoje na empresa a gente tem a gente está passando por 3 consultorias diferentes que estão nos ajudando. Tem 3 consultorias, tem mentor, tem coach. Então, ou seja, justamente para mostrar
a estrutura dos novos caminhos. Eu sou um empreendedor mais conservador. Eu foco na sustentabilidade. Eu não foco no status, nem na minha vida pessoal, porque eu foco na renda passiva. Sim. Então, eu foco muito mais em ter uma boa condição segura do que o status. Então, o carro que eu tenho pouco me importa. O que eu quero é saber que aconteça o que acontecer, se eu faturar, se eu não faturar, no final do mês eu não vou passar dificuldade. Isso, para mim, é muito mais importante. Cada empresário tem a sua visão, o seu modelo de mundo, aí, o seu status, né? Eu não sou muito adepto ao lance dos status, não. Eu sou adepto ao conservadorismo, que é o crescimento real. Ah, eu tô vendo o patrimônio cresceu, o faturamento cresceu, a curva foi menor? Foi, mas ela foi segura. Tá todo mundo trabalhando bem, tá todo mundo com salário na média e acima da média de mercado, tem condições de trabalho bacana, e aí nós vamos por esse caminho. E conta pra gente como é que foi a sua experiência em escrever esse livro. Eu já ouvi falar que você enxerga que a leitura é uma coisa fácil a partir do momento que você se põe pra escrever. Ler é fácil, agora quando você senta para escrever... Caramba, a experiência de escrever esse livro, ela foi uma mistura de medo, raiva, tristeza, alegria. Eu vivi realmente todos os sentimentos básicos do ser humano na construção desse livro. Eu chorei, eu discuti, a ghostwriter que me ajudou aí, nós tivemos muitas discussões, a gente, com a editora, a gente teve muitas discussões em vários sentidos, na fonte, na capa, no título. Agora, o desafio maior para mim foi estruturar as ideias e resumir na quantidade de páginas que está aí. Porque senão teria 1000 páginas de livro, assim, né? E aí você conseguir colocar as coisas de uma forma, e não dá para fazer isso sem apoio de uma profissional da área. Sim. Não dá. Às vezes eu fico vendo, nas redes sociais aí, né? Escreva seu livro por R$200. Meu Deus do céu, isso não existe. É uma fortuna. Essas páginas dão uma fortuna escrever um livro hoje. Um livro que se preze, com uma editora que se preze, com uma ghostwriter profissional que entenda do tema sobre gestão, não é qualquer ghostwriter ali. Então, ou seja, a gente conseguir se conectar, a editora abraçar o projeto, entender da minha competência, encontrar a ghostwriter que entende também ali da linguagem que eu quero expressar. Então, tudo isso é um grande desafio. E sacrifício também, né? Porque para escrever o livro nesse período, eu não tirei um dia de folga, não tive um dia de descanso, porque eu estava com a minha agenda normal e finais de semana, à noite, de madrugada, ali, escrevendo, gravando, porque uma das metodologias que eu utilizei foi gravar o conteúdo para depois escrever o conteúdo. Então, eu fazia aula e depois a gente ia para escrever o conteúdo, para poder ir associando e depois transformar isso em palavras que são atraentes para o leitor. Então, realmente é um processo que ele foi doloroso, mas ele foi gratificante. E foi tão bom que eu tô com vontade já de começar outro projeto. E o pessoal tem que entender que o livro, por mais que seja difícil, né, de ler e tal, muitas pessoas enxergam como até uma coisa enjoativa, né? A leitura é necessária. Sim. Né? A gente precisa ler. E é uma coisa que, por exemplo, com, sei lá, 50, 60, 70 reais, você consegue comprar um livro hoje, às vezes até menos. E é um compilado de ideias do autor ali, de vários anos de experiência. As pessoas precisam entender que quando você compra um livro, o livro é o objeto que você está comprando. Mas na verdade o que você está pegando ali são anos e anos de experiência de uma pessoa. Isso aí não dá dinheiro não, tá? A gente não ganha nada com isso aí, porque os direitos autorais ficam com a editora. Então assim, e dá um trabalhão danado, né? Porque igual agora as pessoas estão comprando, eu fiz o compromisso de autografar os livros, então todo dia eu chego, eu tenho aquele tanto de livro para autografar, para enviar, funcionário, vai, pega, leva no correio e tal. E aí, o que acontece? O que você tem aí? E qualquer livro que você compra, você tem a experiência daquela pessoa. Quanto ela teve que investir para ter aquela experiência e conseguir compilar aquelas páginas? Né? Então é isso, esse é o valor da coisa, porque o restante é só papel. Então quando você lê ele 1, 2, tem livros que eu já li 4 vezes e parece, caramba, eu não vi isso aqui antes. É a maturidade emocional que você tem. Então você não tem que sair lendo um monte de coisas. Seleciona, eu todo ano, no início do ano, eu seleciono as minhas leituras, né? E aí seleciono e falo, é isso aqui que eu vou trabalhar. E às vezes tem livro que eu leio mais de uma vez no ano e aprendo coisas diferentes com ele.
É muito engraçado isso, porque às vezes não, pode dizer que é 100% dos casos. Se você ler um livro hoje, pegar o mesmo livro no ano que vem e ler novamente, eu não interpretei isso aqui dessa forma, é muito mais top esse livro. Então, assim, não é que o livro esteja, assim, escrito de uma forma diferente, é a sua mente ali, é diferente desse ano pro ano que vem, pro próximo. Então, assim, é muito Exatamente. interessante essa questão de releitura também, Sim, é uma coisa muito, que eu faço bastante. muito. E quando você tá lendo, você tá colocando a sua dualidade para funcionar. Porque é uma outra parte de você ali, buscando aquela realização. E é diferente de um audiobook, por exemplo. Os sentidos que você está usando são diferentes. Então, nada substitui você pegar o livro e ler, né? Talvez o Kindle até vai. Mas, cara, tem que ler. A leitura liberta, a leitura constrói pontes, a leitura te dá novas possibilidades, né? Você começa até a moldar determinados gestores, porque você está consumindo muito conteúdo daquele executivo, daquele CEO, sabe? Então, quando você pega livros que são técnicos, ele traz isso, né? Traz essa maturidade estratégica. Show de bola. Guilherme, gostou do papo? Demais da conta. Show de bola. Assim como o nosso primeiro episódio, esse aqui também me surpreendeu. Muito assunto bacana. Mas antes da gente ir para nossa mensagem final, eu gostaria que você passasse para o pessoal novamente como é que o pessoal te encontra, suas mídias sociais, Ah, legal. seus contatos, para a gente ter uma proximidade maior contigo. Ó, hoje é na rede social, o Guilherme Ezequiel, né? O Instagram, o Guilherme Ezequiel. Tem a rede da empresa também, que é o DHO Consult. Então, pela minha rede é muito fácil falar comigo. Ali sou eu mesmo que estou respondendo. E aí, através do meu contato direto também, né? Que é o 349 99 95 44 91. Então, ali, todos os meus clientes conseguem falar diretamente comigo. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para os empresários que ainda não enxergam com bons olhos, né, a parte de planejamento estratégico, enxergam isso como uma coisa desnecessária para a empresa dele ali. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para você, empresário, empreendedor, eu diria o seguinte: se você não está se sentindo feliz com os resultados que você está colhendo, a única maneira de você mudar o jogo é com ajuda. Buscar amadurecer na leitura, e não é sobre ler o livro. Leia uma página, leia duas. Quando for interessante, você lê, depois você deixa de lado. Mas você precisa compreender que sozinho, você está sozinho. Quando você busca apoio de um profissional competente, isso ajuda você a mudar o jogo. E não é só o seu, é mudar o rumo da sua família, porque cada dia que você deixa de fazer algo diferente, de buscar conhecimento, não é só você que está ficando no sacrifício, a sua família também. Então, quer mudar? Quer mudar o ambiente da sua família, gerar um conforto maior, um resultado maior, de forma sustentável, sair realmente dessa prisão, porque às vezes a empresa se tornou uma prisão para você, você tem que pedir ajuda. A ajuda pode vir através dos livros, pode vir através de uma consultoria, pode vir através de uma mentoria. Não fica nessa de achar que sozinho você vai resolver, porque você vai criar mais problema para você. Guilherme, Sim. muito obrigado novamente por ter aceitado o convite. Obrigado. Pode contar comigo aí pro que der e vier. E para você que chegou até aqui, eu gostaria de pedir novamente, curta esse nosso episódio aqui, tá? Compartilhe, principalmente para os empresários de plantão. E comenta aqui o que você achou desse nosso episódio de hoje, quais foram os insights que despertaram aí na sua mente, quais foram os tópicos mais impactantes aqui que a gente comentou aqui. Comenta aqui pra gente, tá? E lembre-se também, se inscreva no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast e ative o sininho aí, ative as notificações. Porque a cada nova semana que entra, eu trago aqui novos convidados com novos temas para você alcançar a sua melhor versão. Então, até a próxima, pessoal. Te vejo na próxima, é claro. Tchau, tchau.